Hoje, o que nos empolgou para fazer esse vídeo foi a participação do Congresso de Genealogia da Associação de Genealogia de Friuli Venezia Giulia, na cidade de Trieste. Eu estou aqui com meu queridíssimo Fratellino, irmão e sócio e entusiasta de tudo que acontece hoje. É isso aí. Essa nossa participação no Convênio sulla Genealogia foi em Trieste, no dia 9 de novembro de 2023, organizado pela Associação de Genealogia do Friuli Venezia Giulia. E eu acho que a gente pode fazer uma conversa bem tranquila aqui, como a gente conversa todo dia, como a gente voltou do convênio conversando no carro super empolgado. Empolgados. Tentar manter essa empolgação e esse entusiasmo a respeito da genealogia, tentar transmitir, na verdade, isso para as pessoas, porque a genealogia, assim como o estudo da nossa ancestralidade, de certa forma, é uma matéria riquíssima e pouco conhecida, pouco difundida. Então, a nossa participação nesse convênio, nesse evento em Trieste, especificamente da Associação Genealógica do Friuli Venezia Giulia, pode ser talvez o primeiro contato de muitas pessoas com o mundo da genealogia, e daqui a pouco vai despertar a curiosidade aí de muita gente. Eu acho que o objetivo é a gente filtrar um pouco do que foi conversado lá, da mesma forma que a gente voltou do evento conversando ali, a gente tentar transmitir o que a gente filtrou, o que a gente entendeu como mais pertinente no mundo da genealogia. Não sei, o que tu achou, assim, é apaixonante o assunto, né? Não tem nem o que dizer. E de todos os palestrantes, a gente elegeu os 3 principais, né? Um que falava, a primeira que falava sobre o Arquivo de Estado de Trieste, o segundo que fala da origem dos sobrenomes, e a terceira que fala sobre genética e genealogia. 3 assuntos apaixonantes. O entrelaçamento entre genética e genealogia, algo que até a gente que é do ramo da atividade, a gente gosta muito de genealogia, trabalha com isso, mas que eu acho que foi o meu primeiro contato também, diretamente com uma pessoa, com um estudioso, uma estudiosa nesse caso, que ali no caso foi a doutora Aurora Santin. Mas a genética já desde lá do teste do DNA, que a gente vai falar também, Vamos falar também, mas assim como um estudo, ter tido contato com uma pessoa estudiosa, ela ali é uma PhD em genética, e trazendo isso para o mundo da genealogia também. Associando, os dois talvez, assuntos. Na minha experiência, talvez tenha sido o primeiro contato com uma pessoa estudiosa dessa matéria. E a gente ficou encantado lá com o que a gente genealogia, viu. Por incrível que pareça, às vezes tem pessoas que não sabem o que significa, né? É importante talvez até distinguir, né? Genealogia explicar o conceito, né, de genealogia. Exato. O que é genealogia? Genealogia é a busca pelas a nossa ancestralidade de forma documental. E genética, a ciência, trazendo a ciência para dentro dessa reconstrução de quem nós somos a nível de DNA, de genética e tudo mais. Então, mais adiante aí vamos falar disso. Mas vamos ir por partes, acho que vamos ir na mesma ordem que a gente observou lá a conversa dos palestrantes, começando ali, né, pela doutora Colombati Antonietta. Ela é a coordenadora diretora do Arquivo de Estado de Trieste. Então, eu acho que vai ser interessante a gente começar explicando talvez o que é um arquivo de Estado. Fizemos algumas anotações aqui lá durante o evento, e aí para introduzir isso sobre as curiosidades. Primeiro sobre o que é um arquivo de Estado, né? Arquivo de Estado nada mais é do que uma articulação a nível de província, nesse caso a nível de província, a província de Trieste, da documentação histórica a nível administrativo, militar e judicial. Eu achei bem interessante, ela comentou lá sobre algumas curiosidades do Arquivo de Estado. Sim, primeiro pelo entusiasmo dela, né? Uma mulher apaixonada pelo que faz. Eu acho que isso é muito interessante. Ela transmite a paixão dela através, né, da forma como ela fala, como ela explica. E então, a gente se identificou por isso, né? Exato. Porque essa paixão,
esse entusiasmo no assunto, eu acho que é o que desperta o interesse das outras pessoas, e quando a gente vê uma pessoa tão apaixonada, tão entusiasmada quanto nós somos, em matéria de genealogia e depois, mais adiante, a gente vai conectar com o reconhecimento de cidadania italiana, que é a nossa atividade principal, mas enfim, a gente até comentou, né, quem sabe um dia trazer ela para falar conosco. A doutora Colombatti ali para conversar, para ter uma conversa igual essa aqui, sim. E falar sobre o Arquivo de Estado. Eu acho incrível que essas pessoas interessantes, só abrindo um parênteses, né, pessoas fodas de verdade, são humildes, né, são acessíveis, são... ela demonstrou, assim, a maior simplicidade do mundo, e é uma pessoa, de fato, especialista, esperta no assunto. Ela está dentro de um prédio, né, com 20 quilômetros de armazenamento de documentos, que vão aí desde a época... Desde 1700. Desde ela 1700, comentou aqui, essa documentação. eu deixei até aqui isso aqui para... o Arquivo de Estado de Trieste conserva documentação desde 1700. Nossa. Um arquivo de Estado, a gente pode imaginar que é uma organização, uma instituição que, de fato, ali armazena documentos de Estado, mas anterior a isso, se a gente for imaginar um Estado anterior à unificação da Itália, 1700 é bem antes disso, são pelo menos 100, 150 anos antes da unificação da Itália. Aquela região ali provavelmente estava sob... estava sobre... O Império Austro-Húngaro? Não, o Império Austro-Húngaro é depois, ali fazia parte da República Sereníssima de Veneza. É verdade. Trieste, toda a Capodi, toda a península da Istria, inclusive na Croácia. Uma partezinha ali da Croácia também, sim, né? A Istria. Lá no evento, eu não sei se tu lembra que teve também uma pessoa falando sobre os sobrenomes da Istria, conectando esses sobrenomes com a época da República Sereníssima de Veneza e também com o Estado italiano, hoje atual Estado italiano. Sim. Então, olha que interessante, ela tem o Arquivo de Estado de Trieste, ele tem arquivos desde 1700, e Arquivo de Estado... a gente pode, né, imaginar o tipo de documentação que comentamos aqui, né, a nível militar, judicial, administrativo, mas no que tange, né, no que diz respeito à genealogia, portanto ela estava ali para falar bastante disso, são os registros que dizem respeito à pessoa. Registros de nascimento, casamento, óbito e, por vezes, de concessão, reconhecimento de cidadania. Já na Idade Média ali a gente já observa esse tipo de registro, esse tipo de documento sendo trazido para a realidade e uma espécie de cuidado, de armazenamento, algo que até os dias de hoje é feito por uma instituição. Quanta riqueza tem ali, quanta informação a partir da Idade Média. Eu acho que tem muitas informações, assim, não o nascimento, casamento e óbito das pessoas não estão no Arquivo de Estado. Porque eu lembro, sim, ela tinha alguns registros que eram relacionados à lista de leva militar, a nível estatal, embarcações, desembarcações, empregos, né, listagem claro. de empregos, de pessoas que... enfim, que se individuava a existência dessa pessoa ali, mas de fato e indicava a localidade da onde as pessoas moram. Então ele pode ser muito rico em descobrir aonde mais ou menos a família se encontrava no estado. Mas os registros dos eventos de nascimento, casamento e óbito também. É claro que até um certo período da história da Idade Média ali, até a alta Idade Média, vamos chamar assim, 1700, entre 700 e 800, talvez esses registros não eram arquivados porque eles tão pouco eram feitos. O armazenamento propriamente dito de registros de nascimento, casamento e óbito, vou meio que devagar aqui, mas eu acho, do meu ponto de vista, foram as instituições da Igreja Católica que começaram a armazenar isso. Sim. E num segundo momento o Estado passou, abrindo também aqui um comentário sobre a Igreja Católica em determinado momento também foi um Estado. E é até hoje, o Vaticano também é um Estado. Então, portanto, ali a nível institucional, a Igreja Católica também já foi o Estado, com os Estados papais ali na Idade Média, e começou a ter essa prática de armazenar os registros civis das pessoas, inclusive os registros de nascimento, casamento e óbito fazem parte desse tipo de armazenamento aí.
a partir e depois disso, com a invasão napoleônica, com as invasões napoleônicas aqui no norte e no nordeste da Itália, Napoleão Bonaparte também teve uma contribuição, apesar das barbáries que ele praticou, algum tipo de contribuição, algum tipo de legado ele deixou. A nível de censo, Napoleão Bonaparte implementou um censo muito criterioso em todo o norte e nordeste da Itália, e esses registros hoje, do censo napoleônico, muitos desses registros se encontram nos arquivos de estados provinciais. Verona, inclusive da nossa família, foi através de um censo napoleônico que eu consegui encontrar um registro de nascimento de um antepassado nosso por linha materna da família do nosso pai. Foi um registro napoleônico, então muito interessante também. Isso, então o Arquivo de Estado, ele abre portas para direcionar, digamos assim, a pesquisa genealógica. Com certeza. E não só isso, né? Ele dá curiosidade, ele traz curiosidade também para outras pesquisas, né? Não só a reconstrução da história de família, que é algo que às vezes muitos dos nossos clientes, muitas pessoas que procuram os nossos serviços, geralmente, via de regra, buscam para o reconhecimento da cidadania italiana. Mas assim, o que a gente gosta que a gente é muito entusiasta é na reconstrução da história da família também. A reconstrução do sobrenome, conhecer a origem do sobrenome. Agora já dá para entrar, então, no outro palestrante, né? Já dá para entrar nesse assunto também. Mas só ainda fazendo um último gancho com o Arquivo de Estado e também um gancho com a Igreja Católica, essa ferramenta que é o Arquivo de Estado a respeito de buscar fonte de informação para reconstruir a história da família, reconstruir a árvore genealógica. A gente já se deparou muitas vezes com os documentos de stato d'anima da Igreja Católica, que são documentos preservados tanto por arquivo de Estado estatal provincial, como por arquivos de Estado da Igreja Católica. Sim. Desculpa, não arquivos de Estado, mas arquivos documentais da Igreja Católica. Sim. Paroquiais, arquivos paroquiais e tudo mais. E o arquivo de Estado, ele é provincial, né? O arquivo de Cada Estado província tem um. Cada província tem um arquivo de Estado. Aí, num futuro, a gente pode comentar também sobre a divisão geopolítica da Itália para as pessoas entenderem melhor a diferença de região, província, comune, frazione, enfim. Mais um assunto pra gente pra gente conversar mais adiante. É pertinente também. E vamos falar então agora sobre a origem dos sobrenomes, que a gente comentou, foi o palestrante Constantini Eros, também muito apaixonado, apesar do jeito dele de falar ali bem despachado, sem muita enrolação. Ele foi falando ali sobre a pesquisa a origem dos sobrenomes, né? Também é um assunto que a gente poderia aprofundar mais, né? A origem dos sobrenomes pela riqueza, por quão interessante é. E eu fiquei curiosa porque eu não sabia, confesso que eu não sabia, que antigamente, muito antigamente, antes de 1400, né, não se existiam sobrenomes. Não existiam. A baixa Idade Média, né, vamos chamar assim. As pessoas eram chamadas pela João de Giuseppe, por exemplo. João, filho de José. Giuseppe, misturei os dois agora. Sempre, lembra a tradução, né, do João para Giovanni, José para Giuseppe. Então tinha, sei lá, Michele di Ferdinando. Então não se usavam os sobrenomes. Eu achei isso muito curioso. Pelo menos não na nossa cultura ocidental aqui, né? A gente tem que também separar culturas, porque daqui a pouco o próprio Eros lá, ele comentou... Eros não, Enos. Ele comentou que ele estava ali fazendo um estudo e apresentando uma temática a respeito dos sobrenomes dentro do nosso contexto ocidental. As culturas asiáticas ali já é completamente uma outra história. A construção dos nomes e sobrenomes é já completamente diferente. Mas no que tange, né, os sobrenomes aqui, a origem deles na nossa cultura, e falando especificamente de Itália, a gente começa a observar a existência de sobrenomes na República Sereníssima de Veneza,
anterior até a Idade Média. Por volta do ano 1000 ali a gente já observava o começo da utilização dos sobrenomes. Por que Veneza? Veneza era uma das repúblicas marítimas dentro de um contexto aqui do mar Mediterrâneo, aqui enfim, da Europa, e portanto comerciava muito com outras nações. Era um estado ali de negociantes, e aí a partir do momento que você tem situações em que você precisa ter um contrato, que você precisa individuar uma pessoa de outra, que você precisa cobrar uma dívida, você precisa saber de quem você vai cobrar, e num futuro, enfim, você precisa saber que aquela pessoa não que Giovanni é o Giovanni, filho de Giuseppe, como tu utilizou o exemplo ali. Então, a partir desse momento, começa-se a utilizar sobrenomes para identificar uma pessoa de outra, de homônimos, duas pessoas com o mesmo nome. Num primeiro momento, elas eram identificadas ali por serem filhos de, ou daqui a pouco por características físicas, como o nosso estudioso aqui, o Constantini, comentou, muitas vezes os topônimos davam a origem a um sobrenome. O que é topônimo? É uma localização geográfica. Imagina que as comunidades na Idade Média e até anterior a isso eram pequenas e um pouco isoladas ali, então uma pessoa que era de montanha era um montanharo. Daqui a pouco essa característica de localização geográfica, esse topônimo, vamos imaginar que ele era lá de Conegliano, a gente está aqui perto de Conegliano, era o Giovanni di Conegliano. Então, com o passar do tempo, essa forma de identificar aquele Giovanni, aquela pessoa, com o passar do tempo aquilo ali foi se tornando o sobrenome dele, o topônimo Conegliano, a cidade de Conegliano, di Conegliano, né? E poderia ser uma característica geográfica, uma característica de profissão também, né? Algum adjetivo físico, ou algum adjetivo físico. Alguma particularidade se era alto, física. Se era gordo, se era baixo, Exato. se era testone, cabeça grande, testa, testone, né? Isso. Me vem em mente agora. Gobo, uma pessoa talvez um pouquinho corcunda, arqueada para frente. Tem tanto sobrenome, tantas variantes do sobrenome Gobo, Gobi, Gobetti. Todas essas variantes aí podem ter origem numa característica física da pessoa. Ou vamos imaginar a profissão, como tu comentou, Boscato, que a gente tem o nosso sobrenome aí, uma pessoa que trabalhava dentro de um bosque, Boscaiolo, Magnabosco, Magnaboschi. Depois tem todas as variações que derivam de um sobrenome original lá atrás. E também poderia ter uma influência religiosa, né? Que ele estava comentando também sobre os santos, né? Nesse caso, crianças abandonadas também, filho de Ignoto, dava origem, Ignoto é desconhecido, dava origem ao sobrenome, num segundo momento, Ignoto, ou daqui a pouco até Trovato. É um sobrenome que tem origem também numa criança abandonada. Encontrado, Trovato. Trovatello é uma variante de Trovato para uma criança que foi encontrada ali, abandonada. Então, Benarivato, tem uma quantidade de sobrenomes. Benvenuto, daqui a pouco uma criança que foi muito esperada e que uma mãe que teve algumas tentativas e não conseguiu, enfim. Nossa, é muito curioso tudo isso, né? Muito curioso. A origem dos sobrenomes eu acho que é um assunto que também pode aprofundar bastante, pode dar, com certeza, aliás, pode ser fruto aí de um vídeo fazendo... E daqui a pouco aí a gente até pode deixar o convite para quem tiver interesse em deixar o próprio sobrenome, para que seja feito um estudo da origem desse sobrenome, né? Por que não? Até hoje, se a pessoa diz qual é o sobrenome, a gente já mais ou menos sabe se é do sul da Itália, se é do norte da Itália, se é no meio da Itália ali, então... A gente comentou outro dia ali também da origem dos sobrenomes, Vicentin, Padovan, Trentin, é também uma origem toponômica, a origem geográfica, a proveniência de um forasteiro, daqui a pouco chegando numa outra localidade ali, chamavam aquela pessoa ali de Trentin, porque ele vinha do Trento, de Padovan, porque ele vinha da província de Padova, Vicentin, porque ele era proveniente da província de Vicenza, e assim por diante. Claro que aqui a gente está comentando os sobrenomes, a origem dos sobrenomes italianos. O Constantini aqui, ele comentou sobre a origem dos
sobrenomes friulanos, mas a gente pode estender esse tipo de estudo e de pesquisa para os sobrenomes em toda a Europa. O sobrenome mais comum que a gente consegue observar no mundo ocidental, o Ferreiro, né? Que nos Estados Unidos, na Inglaterra ali vai ser o Smith, aqui na Itália vai ser o Ferrari, Ferraro, ou Ferraretti, todas essas variações. E no Brasil, Ferreira? Ferreiro, no Brasil vai ser o Ferreiro, a origem com certeza de Portugal. E depois tem também a questão por exemplo, Carvalho, que é um sobrenome muito comum no Brasil e tem uma origem portuguesa, diz respeito à árvore, daqui a pouco uma pessoa que trabalhava com a extração de carvalho, enfim, ou que qualquer outro tipo ou que até era parecido com carvalho. Mas tem uma curiosidade também que eu fiquei sabendo há pouco tempo, referente à diferenciação na época dos judeus, né, que eles acabavam nomeando as pessoas com nome de árvores. Também, isso também é uma coisa bem curiosa que a gente pode aprofundar depois no futuro, num outro vídeo, né? Outro vídeo, a diáspora dos judeus ali, né, para daqui a pouco eles fugirem do antissemitismo da época do nazismo, acabavam mudando o sobrenome para nomes de árvores, enfim, de plantas e o que mais a criatividade pudesse permitir na época. Carvalho, Oliveira, os que emigraram ali para a Península Ibérica, para Portugal e num segundo momento para o Brasil, tiveram esse tipo de nomeação, digamos assim, né? De modificação do próprio sobrenome numa tentativa de E aí a gente já pode camuflagem. entrar na importância da ligação da genealogia com a genética nesses casos, né? Da Aurora Santinha ali, que nós falamos um pouco dela na introdução do vídeo, porque mesmo que se possa ter existido essas alterações, essas variações do sobrenome, ou talvez de certa forma ocultar a origem da família ali, a genética é uma coisa que não pode ser cancelada, né? Exato. Uma camuflagem, né? Eu comentei, usei esse termo e acho que é o mais apropriado para essa tentativa de fuga do nazismo aí, do antissemitismo, foi uma espécie de camuflagem do sobrenome para que aquelas pessoas que estavam ali fugindo daquela situação não fossem identificadas como judeus. Então, mas aí sim é uma conexão bastante interessante entre os três assuntos, né? A origem dos sobrenomes, essa diáspora aí, a imigração em si, em todos os níveis, e a genética com a genealogia. Aqui a gente com certeza conseguiria identificar uma pessoa com origem judia, e já vimos, né, situações de teste de ancestralidade ali a nível genético do DNA, onde aparecem ali as várias porcentagens que cada um carrega no próprio DNA da origem de um povo, judeu, ou escandinavo, ibérico, italiano, grego do sul, grego e sul-italiano. E o que eu mais achei incrível, assim, iniciando a fala da doutoressa ali, que está fazendo essa pesquisa de genes friulanos, né? Inclusive, esse projeto tem interesse de ir para o Brasil, está em 2024. Aqui, vamos comentar mais adiante, tem o Geni Friulani nel Mondo, é um projeto de 2020, que agora está... 24, né? Ele é de 2020, está suspenso por conta do Covid, foi suspenso, eventualmente vai ser retomado em 2024, que tem a ideia de coletar, digamos assim, esses genes friulanos, né, DNA. Especificamente de descendentes de imigrantes do Friuli Venezia Giulia que foram para o Brasil. Exato. Então é um projeto que vai captar ali a genética, daqui a pouco a riqueza genética desses descendentes de imigrantes do Friuli Venezia Giulia que hoje se encontram lá no Brasil. E o que é mais interessante que ela falou ali, que os nossos genes, eles são 99,9% iguais. Esse 0,01% são as características da pele, da cor dos olhos, da altura. Então, imagina a complexidade que é o ser humano, a gente é 99,9% iguais.
Somente esse 0,01 nos diferencia, por exemplo, de uma pessoa africana, de um asiático. Então, o quanto incrível é a genética. É verdade. A perfeição divina, né? Só pode ser, porque não existe outra coisa que possa explicar a complexidade que é o corpo e ter essas informações, ter esses códigos genéticos que transmitem pra gente, que nos dão, que nos diferenciam, né? Uma parcela tão pequenininha ali, toda essa informação genética que dá as características físicas e não só físicas, mas até a nível, daqui a pouco, metabólico, de predisposição genética para algum tipo de doença, algum tipo de alergia, intolerância. Tudo isso é possível buscar informações e adquirir conhecimento através de um teste de DNA que pode ser utilizado para descobrir a nossa própria origem ancestral, que bacana que é isso, e também todas essas informações aí a respeito de intolerâncias, de predisposição genética para algum tipo de doença. Então, esse teste de DNA de ancestralidade, ele permite isso também. No segundo momento, você fazer um teste de saúde ali. Além de saber qual é o percentual que você tem. Que você carrega de cada etnia. Aliás, você vai nos falar qual vai ser a leitura do seu DNA, suas origens? Não, do meu já tem origem, o de vocês que está por... Ele é um deus grego. Eu acho que... Qual é a percentual de Grécia que você tem? 43. 42, 43. De origem grega. Mas tá explicada a beleza. Aí é uma situação que a gente, assim, quando essa paixão por genealogia, que a gente foi ali reconstruindo toda a nossa árvore genealógica, eu achei que ia dar ia ter um percentual muito maior de genética italiana e genética do povo italiano aqui. Claro que a gente está falando de... A Península Itálica aqui é uma mistura de vários povos, se a gente for imaginar, também isso não diz muita coisa, mas na nossa família a gente sempre tentou reconstruir a árvore genealógica. Temos lá mais de 1000 pessoas que compõem essa nossa árvore genealógica. E você imaginava que tinha origem grega? Não, porque não tem nenhuma pista, não tem nenhum tipo de informação ali que pudesse levar a crer que a gente tem qualquer ancestral, qualquer antepassado. Então a genética te trouxe uma pesquisa que você não imaginava. Uma informação que você não imaginava. De forma alguma. Hoje em dia a gente até tem algum tipo de teoria da onde essa genética pode ser proveniente. Que é a região ali do Molise, onde tem um bisavô do pai que pode ter subido ali da Grécia, talvez? Ali em Campobasso, na região do Molise, da onde ele era, tem uma presença grega anterior aí à imigração. E todo o sul da Itália foi muito povoado por... A Itália, inclusive algumas regiões da Itália fizeram parte da Magna Grécia, né? A Sicília, algumas regiões ali da Campânia, da Calábria, Mas eu acho que vale um outro vídeo falando só sobre a leitura do teste de DNA. Com certeza. Tanto o meu quanto o teu. O resultado de vocês, né? Aí tá por vir, né? Então aí a gente vai ver qual é o teu percentual de grego, que eu tenho certeza absoluta que vai ter um percentual grande aí que também vai explicar a beleza. Sim. Então, sobre ainda a doutoressa A doutoressa Aurora Santin. Ela falou também sobre aquele rei, né, que tinha importantes deformidades, que ele tinha uma escoliose importante, que ele tinha calvície, um dos reis ali era calvo, era epilético e tudo mais, e depois foram fazer a reconstrução da árvore genealógica e viram um caso de consanguinidade, ou seja, porque um parentesco próximo, né? Na época da nobreza ali, das monarquias, existia muito essa prática de casamento entre primos e até irmãos. Quem assistiu Game of Thrones vai entender isso, porque no Game of Thrones é muito presente isso. Claro que é uma série ali de ficção, mas que ela fala sobre algum tipo da comunidade. Da monarquia, como ela funcionava ali na Idade Média. Existiam casamentos
davam fruto essa chamada consanguinidade ali entre parentes. E isso, essa consanguinidade, ela pode gerar deformidades, pode, não significa que vai, mas pode acontecer. Eu separei aqui eu queria só comentar, né, o título que a doutoressa Aurora Santin utilizou, que é um termo em inglês, entangled roots, que significa raízes amarradas, conectadas. Acho que é importante a gente comentar sobre isso. Nada mais é do que a genealogia e a genética se encontrando ali. Mas o que eu separei aqui para a gente conversar, e aí, pegando esse gancho da consanguinidade, é o caso da Islândia. O caso da Islândia, lembra que ela comentou que a Islândia é uma ilha ali, é uma ilha geográfica e genética, de certa forma. A Islândia tem ali uma quantidade de habitantes ali de 400 mil pessoas, então é relativamente pequena. E o que acontece? Eles têm um aplicativo para evitar esse tipo de situação de consanguinidade entre uma pessoa e outra. Muito curioso isso, né? E para eles lá pode ser muito útil, porque sendo uma comunidade pequena, de 400 mil pessoas, a possibilidade de acontecer esse tipo de relacionamento afetivo que pode resultar numa consanguinidade é muito grande. Então você vai lá pra balada, você olha um boy que te chama atenção, mas primeiro tu tem que ir no aplicativo ver se ele não é teu parente. Ai, a grosso modo é isso. A grosso modo é isso. A grosso modo é isso, mas pode realmente ser um problema. E a gente está falando do caso da Islândia aqui. É um país desenvolvido e tal, mas se a gente for pegar uma comunidade indígena lá no meio da Amazônia, pode ser que eles tenham essa mesma situação, esse mesmo problema. A gente não sabe. Então que ela falou que não são pessoas que são... como é que é? Stregati, a tradução do Stregati Stregati é amaldiçoados. Mas que sim, que se trata de... como se acreditava na Idade Média, na época, que essas pessoas eram amaldiçoadas. Pode ser até hoje que se acredite nos países da África, ali as criancinhas que nascem... né, com deformidades e acham que são amaldiçoadas, na verdade se trata de uma consanguinidade, um problema genético gerado por uma situação ali de parentesco, às vezes nem tão próximo, um pouco mais distante, mas por isso é interessante a gente fazer uma reflexão aqui do quão importante é essa variedade genética. Então, até vamos comentar aqui sobre o racismo. Às vezes quando alguém fala sobre racismo, sobre algo... A variedade genética é muito importante para a saúde do ser humano. Sim. Então, você ter um parceiro, uma parceira de uma etnia diferente é saudável, é bom, no fim das contas, porque isso pode prevenir uma série de situações a nível genético, de doença, de intolerância, enfim, uma série de... Nós não somos especialistas em genética, mas esse é o entendimento. É um assunto aqui. Interessante. Agora tem um novo... Faz pouco tempo que se ouve falar sobre a epigenética, né? Que praticamente são comportamentos, principalmente para quem está buscando concepção, né? Para quem está buscando ter filhos e tudo mais. Que é um comportamento que você e o teu parceiro têm durante o período de 6 meses, de hábitos saudáveis, né? Que você pode modificar ou... teoricamente, melhorar os genes ali que vão ser responsáveis pela qualidade do esperma e do óvulo da mulher, né? Enfim, epigenética também é um assunto super novo, eu não tenho conhecimento sobre isso, mas existe e dá para também aprofundar para quem, né, falando sobre genética junto, só pegando um gancho ali de uma coisa interessante que eu vi essa semana. Tem toda a relação, a gente tá falando aqui de ancestralidade, mas de certa forma... Em algum momento nós seremos os ancestrais. Os ancestrais. Então, pensar nas gerações futuras aí, daqui a pouco utilizando genética para melhorar isso, por que não? Sim. A tecnologia serve para isso não também. Vamos comer açúcar. Não vamos comer açúcar, vamos praticar exercício físico, toda aquela brincadeira à parte. Mais alguma colocação aí legal sobre... Eu acho que é isso da minha parte. Eu ia comentar... Tu fez o gancho ali do Ricardo III, que através da genética e da genealogia, numa espécie de colaboração entre uma ciência e outra,
conseguiram desvendar o mistério da sepultura do rei Ricardo III lá. Ah, é verdade, a doutoressa, isso a gente não tinha falado. A doutoressa falou ali também no evento. Sabia-se que Ricardo III foi um nobre inglês, sabia-se que ele tinha sido morto em batalha com um golpe importante no crânio, mas depois a sepultura dele se perdeu com o passar do tempo. E no período moderno aqui agora, uma sepultura que foi encontrada de um homem com a idade mais ou menos correspondente ali a Ricardo III, com um ferimento importante no crânio, foi encontrada uma sepultura. Através da genética eles pegaram o gene ali dos restos mortais naquela sepultura ali, compararam com os descendentes do rei Ricardo III e viram a conexão. Pegaram a genealogia, chegaram até as pessoas que hoje voluntariamente ofereceram a própria genética para comparar com aquela sepultura e constataram que era realmente a sepultura do rei Ricardo III. Olha só. Então, genética e genealogia colaboraram, de certa forma, ali para desvendar um mistério ali de séculos. Olha só. Acho que super interessante. da minha parte era isso. Eu acho que o convênio de genealogia ali que a gente participou, a gente ficou bem, né? O congresso, a gente ficou bem entusiasmado e empolgado para participar de outros mais. Claro. E resumimos para vocês aqui a parte mais interessante de 4 horas de conversa. Quem quiser, a gente pode deixar o link para quem quiser assistir. Meia horinha, 20 integral. minutos, talvez vai conseguir ter uma pincelada aí dessa... 15 minutos aí, vamos tentar resumir esse congresso. Depois Mas que seja meia hora, vai fazer uma esteira ali, vai caminhar, Isso. vai ouvir, Pode colocar só para ouvir, vai lavar né? uma louça, vai ouvir o Quem vídeo. não quiser ser agraciado com a nossa beleza no vídeo, pode só ouvir. Pode só ouvir com o áudio, né? Assim. Mas eu acho que é bem interessante levar esse tipo de conhecimento e traduzir ele, porque ali, afinal de contas, o congresso que a gente participou foi todo ministrado em italiano. Tentar transmitir, traduzir toda essa informação, esse conhecimento e transmitir para as pessoas que têm interesse por genealogia, de certa forma por genética, no primeiro momento, e num segundo momento ali, reconstruir a própria história familiar e buscar reconhecimento da cidadania italiana, ou só reconstruir a história da família, o que todo mundo devia fazer. Ou simplesmente ter um conhecimento a mais, né? A mais, exato. É bacana. Legal. Então tá bom, muito obrigada e vamos para o próximo vídeo.